Ele sabia que ele era adotivo, adotado, né, professor? Ele era adotado. Os pais, desde o início, disseram que ele foi um filho escolhido. E ele sempre se preocupou, ainda jovem, ele fez uma pesquisa que se permite a um jovem, a conhecer as suas origens genéticas, e teve dificuldade porque a lei da Carolina do Norte é muito rigorosa com relação ao sigilo dos casos de adoção. E mais adiante, já termino, é só para contextualizar, e mais adiante, ele já com 45 anos, muito famoso, e já após esse problema de saúde que ele teve, o filho dele, um menino de 12 anos, foi convidado na escola para fazer um trabalho sobre a família. E aí a questão voltou novamente. Queria saber quem eram os avós, quem eram os pais dos pais, a questão voltou novamente. Aí, o interessante nesse livro é que a questão do coma e da eutanásia, que foi o que me interessou, fica completamente para trás. E aí ele volta a se interessar pela questão da sua origem familiar. E ele tem o primeiro contato, ele recebe algumas informações, e aí essa informação foi interessante. Na verdade, ele era filho de uma mãe solteira, uma garota de 16 anos, que ainda fazia escola secundária, e por isso não podia continuar com ele. Ele se colocou à disposição para adoção. E já depois de 45 anos, ele descobriu que os pais, essa garota de 16 anos, com o pai dele, tinham superado os problemas da juventude, tinham casado e tiveram mais 3 filhos. É interessante como, até então, ele tinha curiosidade de saber, era muito amado pela família que o adotou, mas quando ele tomou conhecimento dessa nova posição da família original, ele faz uma afirmação. Ele diz assim: meu coração disparou dentro do peito e a estrada na minha frente de repente assumiu contornos vagos e irreais. Ele diz: embora eu soubesse que meus pais tinham se apaixonado, sempre presumi que após terem me abandonado, suas vidas tomariam rumos opostos. Instantaneamente uma imagem surgiu em minha cabeça. Um retrato de meus pais biológicos e do lar que eles construíram em algum lugar. Aí ele conclui: um lar que eu nunca conheci, um lar ao qual eu não pertencia. E aí ele teve problemas de autoafirmação, ele ficou em depressão, ele teve problemas profissionais, porque teve uma depressão muito profunda. E aí tem outra parte que eu fiquei emocionada, que ele diz: em alguns minutos, a visão que eu tinha de mim mesmo havia mudado inteiramente. Depois daquele telefonema, quando ele soube da informação, tudo o que era antes, eu continuava sendo um cientista, um médico, um pai, um marido. Mas pela primeira vez na vida, me senti um órfão. Alguém que havia sido abandonado, alguém que não era aceito e nem desejado. Então mudou completamente a forma de ver. E aí ele continuou contatando a família, conseguiu contatos com uma irmã, e a irmã deu informações a ele que, apesar da doação, os pais sempre falavam desse filho e os pais continuavam amando esse filho, os pais biológicos. Quando ele toma conhecimento dessa nova informação, ele relata, esse livro é muito rico em detalhes, ele diz assim, e aí, por exemplo, ele gostava de paraquedismo, descobriu que o pai biológico era paraquedista, aí muita coisa começou a ficar mais claro na vida dele. Quando ele toma conhecimento dessa posição dos pais em relação a ele, dos pais biológicos, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz: todos esses encontros com a família marcaram o fim da era que chamei de anos do não saber. Um tempo marcado por uma dor terrível, que soube mais tarde
era igual a que eles sentiam em relação a mim, os pais biológicos. Eles, estranhamente, ao encontrar minha família de sangue, pela primeira vez na vida, senti que as coisas realmente estavam bem. Família é importante, e eu tinha uma parte da minha de volta. Foi quando descobri que o conhecimento de suas origens tem o poder de curar sua vida de maneira inesperada. Saber de onde vim, conhecer minhas origens biológicas, me permitiu enxergar e aceitar coisas que nunca imaginei ser capaz de entender. Ao encontrá-los, pude finalmente me livrar da ideia perturbadora de que eu não tinha sido amado pela minha família de sangue. Essa suspeita me levou a acreditar, por muitos anos, que eu não merecia ser amado e nem mesmo existir. Descobri que eu tinha sido amado desde o começo da minha vida, deflagrou um processo de cura interior de proporções inimagináveis. Comecei a experimentar uma sensação de completude que nunca havia vivenciado. Achei isso lindo. E aí, comecei a fazer uma relação entre este relato e a questão do conhecimento, a origem genética. E assim, o próprio relato, ele fala por si. Assim, tanto a falta de conhecimento como o conhecimento posterior afetaram profundamente o bem-estar psicológico de uma pessoa. E isso é relevante para a gente entender a importância do tema e a importância desse tema ser discutido num evento desta magnitude. Bom, nesse relato também a gente pode perceber que o tema do direito ao conhecimento das origens genéticas guarda um profundo vínculo com o direito de família. Embora hoje a evolução dos fundamentos da família, a partir das mudanças da sociedade, tenha acarretado uma suposta autonomização entre esses institutos, falou-se tanto aqui, dos problemas de direito de família, que são tratados mais sob base sociológica, às vezes base emocional, e o direito fica meio de lado. Enfim, a identidade genética é um dos elementos que veio à tona, sem dúvida, após o desenvolvimento do DNA. Então, isso a descoberta do DNA que provocou uma revolução no conhecimento do próprio ser humano, que levou a refletir a respeito do seu poder desse exame para esclarecer algumas situações pré-estabelecidas. E aí eu comecei a trabalhar alguns fundamentos de fato e alguns fundamentos de direito, e assim eu também já aproveito para dizer que aqui, da minha parte, é um tema em FIRE, eu estou desenvolvendo esse tema que eu pretendo aprofundar em algum momento. Bom, dentre os fundamentos de fato, o primeiro deles, que deve ser destacado, é a questão do autoconhecimento. A gente viu como foi relevante o autoconhecimento desse médico, considerado como um dos processos típicos do desenvolvimento da personalidade. E pode ser realizado sob duas formas, a meu ver. Aliás, pode-se dizer que qualquer manifestação da personalidade já é, ao mesmo tempo, ensejador do autoconhecimento. Conhecer as próprias origens genéticas é um processo de construção da própria identidade, de quem a pessoa é e como ela deve encarar o mundo ao seu redor. O segundo fundamento pode ser apontado na curiosidade relativa à própria identidade genética e à proveniência biológica. Uma coisa é o autoconhecimento, outra é saber de onde veio. Aponta-se que esse fundamento tem como referência um aspecto psicológico, pelo fato de peritos, e aqui eu já estou citando Reis, que é o autor estudado, peritos referirem o surgimento do processo de formação da personalidade e, sobretudo, no final da adolescência, de uma curiosidade saudável, não patológica, relativamente à proveniência.
fundamento jurídico, sim, já no que toca ao enquadramento jurídico, alguns fundamentos podem ser suscitados. No meu modo de entender, continentes ao direito ao conhecimento das origens genéticas, e dessa forma o processo deve seguir uma crescente generalização.